Olá, meus irmãos, tudo bem? Bem-vindos ao mais um Terça Devocional da PIB de Montemor. Chegamos à nossa sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, verso 8. Esta é outra das bem-aventuranças que foi grosseiramente pervertidas pelos inimigos do Senhor. Inimigos que, com seus predecessores, os fariseus, apresentavam-se como campeões da verdade e se gabavam de uma santidade superior àquela que o verdadeiro povo de Deus ousaria reivindicar. Por toda esta era cristã, também houve pobres almas iludidas que reivindicaram uma purificação completa do velho. Outros insistem que Deus os renovou tão completamente que a natureza carnal foi erradicada, para que eles não apenas não cometam pecados, mas também não tenham desejos ou pensamentos pecaminosos. Mas o apóstolo João, inspirado pelo Espírito, declara: se dissermos que não temos, tempo presente, nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Está lá em 1 João 1,8. É claro que essas pessoas apelam para as Escrituras para apoiar sua vã ilusão, aplicando-se aos versículos de experiência que descrevem os benefícios legais da expiação. As palavras e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, não significa que nossos corações foram lavados de todo traço das contaminações do mal, mas principalmente ensinam que o sacrifício de Cristo valeu para o pagamento judicial dos pecados. Quando o apóstolo Paulo, descrevendo o homem, que é uma nova criatura em Cristo, diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, está lá em 2 Coríntios 5,17. Ele está falando da nova disposição do coração do cristão, que é totalmente diferente de sua disposição interior, antes da obra de regeneração do Espírito Santo. Essa pureza de coração não significa que a vida sem pecado é clara no registro inspirado da história dos santos de Deus. Noé ficou bêbado, Abraão equivocado, Moisés desobedeceu a Deus, Jó amaldiçoou o dia de seu nascimento, Elias fugiu aterrorizado de Jezabel, Pedro negou a Cristo. Sim, talvez alguém exclame, mas todas essas coisas aconteceram antes do estabelecimento do cristianismo. É verdade, mas também tem sido o mesmo desde então. Onde devemos ir para encontrar um cristão de realizações superiores às do apóstolo Paulo? E qual foi sua experiência? Leia Romanos 7 e veja. Quando ele fazia o bem, o mal estava presente com ele. Veja lá no verso 21. Havia uma lei em seus membros, guerreando contra a lei de sua mente e levando-o cativo à lei do pecado que estava em seus membros. Ele serviu com a mente a lei de Deus. Não obstante, com a carne ele serviu a lei do pecado. A verdade é que uma das evidências mais conclusivas de que possuímos um coração puro é a descoberta e a consciência da impureza remanescente que continua a atormentar os nossos corações. Mas vamos nos aproximar de nosso texto. Bem-aventurados os puros de coração. Ao buscar uma interpretação para qualquer parte deste sermão da montanha, a primeira coisa a ter em mente é que aqueles a quem nosso Senhor estava se dirigindo foram criados no judaísmo. Como disse alguém que foi profundamente ensinado pelo Espírito, não posso deixar de pensar que nosso Senhor, ao usar os termos antes de nós, fez uma referência tácita àquele caráter de santidade ou pureza externa que pertencia ao povo judeu e ao privilégio de comunhão com Deus que estava relacionado a esse caráter. Eles eram um povo separado das nações poluídas pela idolatria, separado como santo para Jeová. E como povo santo, era-lhes permitido aproximar-se de seu Deus, o único Deus vivo e verdadeiro,
nas ordenanças de sua adoração. Com a posse desse caráter e com o gozo desse privilégio, o povo judeu se empolgou. Um caráter superior, entretanto, e um privilégio superior pertenciam àqueles que deveriam ser os súditos do reinado do Messias. Eles não devem ser apenas externamente santos, mas puros de coração. E eles não deveriam apenas ter permissão de se aproximar do lugar santo, onde a honra de Deus habitava, mas deveriam ver a Deus, ser introduzidos na mais íntima comunhão com Ele. Assim, considerada como uma descrição do caráter espiritual e privilégio dos súditos do Messias, em contraste com o caráter externo e privilégios do povo judeu, a passagem diante de nós está repleta de verdade mais importante e interessante, diz Dr. John Brown. Bem-aventurados os puros de coração. As opiniões estão divididas quanto a se essas palavras de Cristo se referem ao novo coração recebido na regeneração ou àquela transformação moral de caráter que resulta de uma obra divina da graça tendo sido operada na alma. Provavelmente, os dois aspectos da verdade estão combinados aqui, em vista do lugar tardio que esta bem-aventurança ocupa na série. Parece que a pureza de coração sobre o qual nosso Salvador pronunciou sua bênção é aquela limpeza interna que tanto acompanha como segue o novo nascimento. Assim, visto que nenhuma pureza interior existe no homem natural, aquela pureza atribuída por Cristo ao homem piedoso deve ser rastreada quanto ao seu início, a obra soberana de regeneração do Espírito. O salmista disse: Eis que deseja a verdade nas entranhas e nas escondidas me farás conhecer a sabedoria. Salmo 51, 6. Essa pureza espiritual que Deus exige vai muito além das meras renovações e reformas exteriores que compreendem uma grande parte dos esforços que agora estão sendo feitos na cristandade. Muito do que vemos ao nosso redor é uma religião de mãos, buscando a salvação pelas obras, ou uma religião de cabeça que fica satisfeita com um credo ortodoxo. Mas Deus olha para o coração, diz lá em Samuel 16:7. Isto é, ele olha para todo o ser interior, incluindo o entendimento, as afeições e a vontade. É porque Deus olha para dentro que ele deve dar um novo coração. Diz lá em Ezequiel 36:26. Ao seu próprio povo, e bem-aventurados aqueles que o receberam, pois é um coração puro que é aceitável ao doador. Como sugerido acima, acreditamos que esta sexta bem-aventurança contempla tanto um novo coração recebido na regeneração, quanto a transformação do caráter que segue a obra da graça de Deus na alma. Primeiro, há uma lavagem da regeneração, lá em Tito 3,5, pela qual entendemos que uma purificação das afeições, que agora são subsequentemente colocadas nas coisas de cima, em vez das coisas de baixo. Isso está intimamente relacionado com a mudança que segue nos calcanhares da regeneração, na qual todos os crentes passam por uma purificação de seus corações pela fé. Vê lá em Atos 15:9. Acompanhando isso está a limpeza da consciência em Hebreus 10:22, que se refere à remoção do fardo da culpa consciente. Isso resulta na compreensão interior de que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Mas a pureza de coração recomendada aqui por Cristo vai além disso. O que é pureza? É liberdade de contaminação e afeições divididas. É sinceridade genuína e singeleza de coração, como uma qualidade do caráter cristão,
nós o definiríamos como simplicidade piedosa. É o oposto de sutileza e duplicidade. O cristianismo genuíno deixa de lado não apenas a malícia, mas também o engano e a hipocrisia. Não é o suficiente ser puro nas palavras e no comportamento exterior. Pureza de desejos, motivos e intenções é o que deve caracterizar o Filho de Deus. Aqui, então, está o teste mais importante para todo cristão professar aplicar a si mesmo. Minhas afeições estão postas nas coisas do alto? Meus motivos são puros? Por que me reúno com o povo do Senhor? É para ser visto pelos homens? Ou é para encontrar com o Senhor e desfrutar de doce comunhão com Ele e o seu povo? Porque eles verão a Deus. Mais uma vez, gostaríamos aqui de salientar que as promessas associadas às bem-aventuranças têm um cumprimento presente e, obviamente, futuro. Os puros de coração possuem discernimento espiritual e, com os olhos de seu entendimento, obtêm visões claras do caráter divino e percebem a excelência de seus atributos. Quando os olhos são simples, todo o corpo está cheio de luz. Na verdade, cuja fé purifica o coração, eles veem a Deus. Pois o que é essa verdade senão uma manifestação da glória de Deus na face de Jesus Cristo? Uma demonstração ilustre da radiância combinada da santidade divina e da benignidade divina. E aquele que é puro de coração, óbvio, não apenas obtém visões claras e satisfatórias do caráter divino, mas também desfruta de uma comunhão íntima e agradável com Deus. Ele é trazido para muito perto de Deus. A mente de Deus se torna sua mente, a vontade de Deus torna-se a sua vontade, e a comunhão é verdadeiramente com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aqueles que são puros de coração veem a Deus. Desta forma, mesmo no mundo presente e no estado futuro, seu conhecimento de Deus se tornará muito mais amplo e sua comunhão com Ele muito mais íntima, pois, embora, quando comparados com os privilégios de uma dispensação anterior, mesmo agora, com face aberta, contemplamos a glória do Senhor. Ainda em referência aos privilégios de uma economia superior, ainda vemos através de um vidro obscuramente. Sabemos, mas em parte. Desfrutamos, mas em parte. Mas o que é em parte será aniquilado, e o que é perfeito virá. Ainda veremos face a face e saberemos como somos conhecidos, lá em 1 Coríntios 13, de 9 a 12. Ou tomando emprestadas as palavras do Salvador, do salmista, veremos sua face em justiça e ficaremos satisfeitos quando despertarmos em sua semelhança. Então, e não até então, o significado completo dessas palavras será compreendido, que os puros de coração verão a Deus. Deus abençoe seu dia, sua semana e até breve.